Atos 14. É no Novo Testamento. A ordem é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Quinto livro. Irmãos, nós temos o costume de meditar em todo um livro da Bíblia, para quem está nos visitando. E nós estamos há 3 meses em Atos. Nós começamos Atos capítulo 1, versículo 1. Então nós vamos versículo por versículo até o final de Atos, se assim o Senhor permitir. Já estudamos outros livros que duraram mais de ano, como o Evangelho de Lucas, por exemplo. E assim nós acreditamos, assim como um filme é difícil a gente ver um pedacinho no meio do filme e entender todo ele, Então se a gente não entender o começo do filme, o final fica estranho, só uma parte ali tirada, e entender toda a mensagem. Então o que temos na Bíblia são cartas. Nós precisamos ler toda a carta para entender o significado inteiro. Requer um pouco mais de atenção, muito mais atenção, Você precisa ser ativo no culto, como se estivesse lá numa aula de cursinho, digamos assim, Você precisa prestar atenção, porque nós precisamos entender o contexto cultural, econômico da época, filosófico. Então nós vamos versículo por versículo tentando entender o que Lucas aqui quer nos ensinar com essa carta, tá bom? O Senhor nos deu por um motivo essa carta, para nos ensinar algo importantíssimo. Então nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo 14, são 28 versículos. Por isso eu peço atenção, cuidado e reverência para ler todo esse capítulo, que tem muito a nos ensinar. Irmãos, vamos fazer então a leitura? Assim está escrito. Atos, capítulo 14, versículo 1. Em Icônio, entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. E o povo da cidade se dividiu, uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. E tanto gentios como judeus, juntamente com as suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Ao saberem disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, a região vizinha, e ali pregaram o Evangelho. Em Listra encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença, e que nunca havia andado, e ouvia Paulo falar. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, fique em pé. Ele então deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma de homens. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, pois era ele quem dirigia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava de frente para a cidade, trouxe para as portas touros e coroas de flores, e juntamente com as multidões queria oferecer-lhes sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram-se no meio da multidão gritando: homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens, da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos volteis para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. E dizendo isso, foi-lhes difícil impedir que as multidões lhe oferecessem sacrifícios. Chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam,
ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e depois de anunciar o evangelho naquela cidade, de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus, e nomeando-lhes presbíteros em cada igreja, e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para Atália. Dali, navegaram para Antioquia, onde haviam sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de completar. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali com os discípulos durante algum tempo. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai de bondade, nós agradecemos ao Senhor pela Tua santa misericórdia em revelar a Jesus Cristo, em revelar o próprio Senhor a nós, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor habita em luz inacessível, e se o Senhor não quisesse e decidisse se mostrar a nós, nós nunca o conheceríamos. Não temos acesso à Tua santidade, porém, aprove ao Senhor nos dar, Deus, grande testemunho sobre quem o Senhor é e como nós devemos viver diante do Senhor, Pai. E que ao ouvirmos a Tua palavra, nós recebamos a Tua palavra como palavra do Senhor a nós, como o próprio Senhor falando dos céus aos seus filhos e revelando aos seus filhos a sua vontade, a sua perfeita, agradável e boa, santa vontade para os teus filhos, as quais o Senhor ama e tem cuidado, ama de tal maneira que deu o seu único filho para nos trazer para perto do Senhor, para o seu aprisco, bom pastor e bispo das nossas almas. Nós possamos receber essa palavra com fé, Senhor, que o Teu Santo Espírito traga sobre nós temor, fé, reverência e santificação, para a glória do Teu nome e para o nosso próprio bem, Senhor, porque quando o Senhor reina, os Teus filhos são felizes, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, no poder do Espírito Santo, para a glória da Tua igreja, para o bem da Tua igreja e glória do Teu nome. Amém. Irmãos, então aqui nós estamos vendo Paulo e Barnabé em uma viagem missionária. Sempre que a Bíblia falar ali os gregos, os gentios, nós temos que entender que a palavra começou a ser pregada em Israel, em Jerusalém, ali onde hoje é a Palestina, e então ela foi se propagando para a Macedônia, né? Para Antioquia, para a região dos gentios, né? Os gentios eram aqueles que não eram gregos, não eram homens gentis, né? Aqueles que não eram judeus. Então sempre que nós vamos ler na Bíblia a palavra gentil, nós podemos substituir por gregos, tá? Na minha Bíblia já fala algumas partes gregos e outras partes fala gentios. Então eles entram nessas cidades com nome engraçado e a gente não sabe onde elas ficam hoje, tá? E eu não vou trazer aqui um estudo tão geográfico, mas o importante é olharmos para a Bíblia e vermos aquilo que o Senhor tem a nos revelar sobre ele, sobre como nós devemos viver. Olhe para a sua Bíblia aí, em Atos 14, versículo 1, nós vemos que eles estavam em Icônio e eles entraram na sinagoga dos judeus, ou seja, eles eram sábios, porque em cada cidade dessas, algumas delas tinham sinagogas, e teoricamente em uma sinagoga as pessoas temem a Deus, eles estão ali para quê? Para ouvir os profetas do Antigo Testamento, e estão ali para ouvir, né, os primeiros 5 livros da Bíblia. Como eu já expliquei aqui na igreja na semana passada, é um costume judeu. Se você for a uma sinagoga, aqui em Santa Maria tem uma sinagoga, vocês vão ver que todos os sábados eles estudam uma porção do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, e eles dividem em 50 porções, todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles estudam em um ano os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles estudam uma leitura dos profetas e uma leitura do Pentateuco, tá? De Moisés, né? Que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Então,
os discípulos de Jesus, os apóstolos, muito sabiamente, eles iam até a sinagoga, eles deixavam eles fazerem a leitura dos profetas, e depois davam a oportunidade para quem quisesse ensinar, e Paulo era um mestre judeu, então Paulo sempre se levantava e mostrava como as escrituras do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Paulo tinha muita sabedoria, essa era a estratégia missionária. Então eles chegaram em Icônio e fizeram isso, entraram na sinagoga dos judeus como costumavam a fazer, era um costume, é nos dito no versículo 14. Então eles falam de tal modo que uma grande multidão creu. E como era esse de tal modo que está aqui na Bíblia? Será que eles falavam e usavam da persuasão humana? Será que eles usavam do tom de voz para convencer as pessoas? Não. O tal modo que eles falavam era mostrando nas escrituras como Jesus estava sempre em toda a escritura. Eles pegavam todas as profecias do Antigo Testamento e iam mostrando como tudo se cumpriu em Jesus. Então eles ficavam admirados, eles diziam: meu Deus do céu. Então quer dizer que quando Deus falou para Eva no paraíso, por exemplo, de ti sairá aquele que destruirá a serpente, estava falando sobre Jesus? Sim. Então quer dizer que quando Adão e Eva pecaram e viram a nudez um do outro e sentiram vergonha, a Bíblia fala que Deus, Ele usou de pele de animais para cobrir a vergonha deles, para cobrir o corpo deles. Então quer dizer que aquilo já apontava para o sacrifício de Jesus, para a justiça de Jesus. Então quer dizer, e aí então tudo que a Bíblia fala de Gênesis ali até Deuteronômio, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia que os judeus estudavam, Paulo ia mostrando como tudo se cumpria em Jesus. Paulo ia mostrando, olha aqui o povo, Deus falando no monte, dando os 10 mandamentos. Jesus é a palavra que se fez carne. Então eles ficaram muito assustados e impressionados, como toda a Escritura falava sobre Jesus. Então uma grande multidão creu, é nos dito no versículo 1, tanto de judeus quanto de gregos. E no versículo 2 nos é dito que os judeus descrentes, ou seja, aqueles que não eram tementes a Deus, eles começaram a acirrar os ânimos, eles começaram a fazer uma contenda entre gentios e gentios, mais ou menos assim, gente. Existia um grupinho de judeus que não criam em Deus, eles não criam em Deus. Então vocês imaginam a conversa deles no dia a dia. Vocês devem conhecer pessoas que não acreditam em Deus, ou que falam de Deus com desdém, Então quando essas pessoas se juntam, elas falam: meu Deus é isso, meu Deus é o meu trabalho, meu Deus. Então no dia a dia, esses judeus eram amigos, conhecidos, comerciantes ali do círculo social deles. E quando eles olharam que alguns desses gregos estavam se convertendo, eles disseram: vocês vão deixar eles crerem no Deus dos judeus, nesse Jesus Cristo? Nós não somos dessa laia, nós não somos assim. Então começaram a incitar grego e grego para eles não aceitarem isso. Por quê? Porque os povos gregos eles vinham de outra tradição. Os judeus vinham da tradição de Moisés, das escrituras, de um monoteísmo, de um único Deus. Os gregos vinham da mitologia grega, da filosofia, não tinha nada a ver. Eles criam em muitos deuses, era outro tipo de fera. Você ia em Corinto, você ia em Éfeso, você ia nas cidades gregas, tinha lá o templo de Artemis, de Baco, de Afrodite, era outro tipo de cultura, não tinha nada a ver. Então esses judeus começaram a dizer: vocês vão aceitar isso? Vocês vão aceitar, vocês vão abandonar a filosofia de vocês vão abandonar a mitologia, vocês vão abraçar esse Jesus Cristo também? E começaram então ali a instigar uma briga. É isso que nos é dito no versículo 2. Então no versículo 3 é dito que entretanto eles se demoraram ali muito tempo. Não é só eu que demoro muito para falar da palavra, Eles demoraram ali muito tempo falando da palavra e mostrando como Deus se revela por meio da palavra. E falando corajosamente acerca de quem? Acerca do Senhor. Isso é muito importante, porque o culto e a reunião para o ensino tem que falar sobre o Senhor, sobre Jesus, Não é 4 passos para ter a vitória, 5 formas de vencer no casamento, 2 maneiras de prosperar, 7 pulinhos sobre a onda, não é sobre isso, Deus nos mostra Jesus Cristo nos mostra o Pai. Então todo ensino que não é sobre Jesus não vem de Deus. É claro que o Senhor também nos dá instruções de como sermos felizes em nossas famílias, como sermos bons trabalhadores, bons amigos, bons pais, bons irmãos, enfim,
mas o centro em tudo isso deve partir e ser subserviente a Jesus Cristo. Então Paulo e Barnabé ficam ali falando acerca do Senhor. Eles não tinham outros assuntos, eles não estavam preocupados com outros assuntos. E o Senhor fazia o que? Notem no final do versículo 3, Ele confirmava a palavra da graça. O Senhor confirmava que aquilo que estava sendo dito era verdade. Como que era confirmado isso? Concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. Ou seja, na era apostólica havia o dom apostólico, e esse dom apostólico era acompanhado de sinais, milagres e prodígios. Qual era a função desses milagres? Testificar de que eles tinham o mesmo Espírito de Jesus, de que eles eram realmente um com Jesus, porque Jesus fez muitos milagres. E todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para um Salvador, para um Messias. Eu já disse aqui também na igreja que o povo judeu ora 3 vezes no dia pedindo para que venha o Salvador. Até hoje os que não creem em Jesus, eles oram 3 vezes no dia pedindo que um dia venha o Salvador. Então as profecias todas do Antigo Testamento falavam o que esse Salvador faria. Por exemplo, ele curaria um cego de nascença. Jesus fez isso. Agora que Paulo cura um aleijado de nascença. Então os judeus começam a ficar transtornados, porque eles sabiam que só o Messias faria isso. Então quando eles veem os apóstolos fazendo os mesmos sinais, então eles acreditam que de fato esses homens são enviados de Jesus. Então por isso acontecia tantos milagres. E vocês podem perguntar: pastor, por que não existe tantos milagres hoje assim? Por que o Senhor não ora por um aleijado de nascença e ele cura? Nós cremos nos milagres, nós cremos nos dons, porém o dom apostólico, esse dom de curas, sinais e milagres extraordinários, nós não sabemos porquê, mas parece que em nosso tempo não acontece com tanta frequência. Justamente o que parece é porque nós já temos a palavra para testificar de que Jesus é o Senhor. Nós não vamos procurar no milagre se Jesus está operando ou não, justamente porque Cristo resolveu se manifestar na cruz, como muitos de nós já aprendemos aqui. Isso não significa que Deus não faça milagres, isso não significa que Deus não se manifeste com sinais extraordinários. Acontece ainda, mas agora o foco e o centro é a palavra. Então naquele tempo acontecia isso muito frequentemente. Alguns também exageram e falam: não, os apóstolos tinham o dom e toda vez que eles oravam acontecia. Não é verdade. Muitas vezes os apóstolos oraram e não aconteceu nada. Jesus foi em cidades e ele disse que ali não pôde operar muitos milagres por conta da falta de fé daquele povo. Então ser um continuista, ou seja, acreditar na atualidade dos dons, não significa que alguém que tem esse dom, toda vez que ele ora, acontece. Mas nós não sabemos porquê, é um mistério. Essa intensidade de sinais, milagres extraordinários, ela é menor hoje, mas naquele tempo ela era muito forte. Então o povo da cidade se divide, é o que nós aprendemos no versículo 4. Uns ficam do lado dos judeus e outros ficam do lado dos apóstolos. No versículo 5, então, nós vemos uma cilada armada. Olha só: tanto gentios como judeus, juntamente com suas autoridades, tramam atacá-los e apedrejá-los. Então todos aqueles que ficaram contra os apóstolos fizeram um churrasquinho à noite ali, abriram uma cerveja e falaram: como é que nós vamos pegar esses caras? E sentaram e ficaram tramando. Não, nós temos a polícia na nossa mão, quem mais nós temos aqui? E se juntaram para tentar matar os missionários. É isso que aconteceu. Então do versículo 6 ao 8, nós vamos ver que eles fugiram para Listra e Derbe, regiões da Licaônia, e lá eles pregam o evangelho. Vejam lá, verso 6: ao saberem disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e região vizinha. Nós aprendemos aqui que se o Senhor quer nos fazer mártires, tudo bem, mas que nós devemos cuidar da nossa própria vida também, Eles fugiram. No versículo 7, ali eles pregam o evangelho. Vejam bem que eles sempre estão em missão, eles estão fugindo, mas eles estão indo pregar o evangelho ao mesmo tempo. E em Listra, eles viram um homem defeituoso ali dos pés, aleijado desde nascença, que nunca tinha andado. Ou seja, prestem bem atenção, eles estavam fugindo, eles estavam tentando salvar a própria vida, mas ao mesmo tempo eles não podiam deixar de olhar os necessitados, eles não podiam deixar de olhar os oprimidos, eles não podiam deixar de olhar aqueles doentes, e eles não podiam fugir apenas sem antes ir e orar e olhar e ter compaixão com aqueles que estavam à beira do caminho.
Eles estavam em fuga para salvar a própria vida, mas eles não podiam deixar de pregar o evangelho em meio à fuga. Então é isso que um cristão deve fazer. Talvez você pense, não, mas isso é para o apóstolo, pastor. Não, isso é para todos os discípulos de Jesus Cristo. Nós sempre estamos em missão, e a palavra de hoje vai falar muito sobre isso. Então no versículo 9, Paulo vê a fé daquele homem. A Bíblia fala que aquele homem ouviu Paulo falar, e Paulo fixa os olhos nele, e Paulo enxerga a fé daquele homem. Paulo tinha um dom de discernimento de espíritos, e Paulo enxerga uma fé nele, suficiente para ser curado. Então Paulo, vendo essa fé, fala: filho, fica em pé. Então esse homem é curado e começa a andar. Do verso 11 ao verso 13, nós vemos que essa cura gerou uma zona, literalmente uma algazarra. Todo mundo ficou enlouquecido. Olha só, vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma de homens. Porque era da cultura grega, na mitologia grega, os deuses, as divindades, sempre eram uma mistura de homem com divindade, a qual vinham à terra servir os homens, tá? Vocês podem ver isso numa série que tem no Netflix, que se chama Vikings, né? Ou outras séries, Roma, por exemplo. Então, o conteúdo é meio pesado aí para alguns, mas vai mostrar essa religião, essa fé pagã, né, em divindades mitológicas. E nos é dado aqui bem explicadinho no versículo 12 o que pensaram, quem que era Barnabé e quem que era Paulo. Olha só, a Barnabé chamavam Zeus. Eles pensaram que Barnabé era Zeus e Paulo era Hermes, pois era ele quem dirigia a palavra. De Hermes vem a palavra hermenêutica, né? Que é aquele que ensina a palavra, tá? Que interpreta a palavra. Então eles viam Paulo dando a palavra e disseram: esse é Hermes, o Deus da sabedoria, o Deus da palavra, né? E esse é Zeus, o Deus dos milagres aí. O sacerdote de Zeus vem correndo, e tinha um templo a Zeus lá. Diz no versículo 13: o templo ficava na frente da cidade, foi bem na frente do templo. E aí ele já traz um monte de touro para ser sacrificado. Imaginem a cena, tá? Coroas de flores, e juntamente com as multidões porque queriam oferecer sacrifício para Paulo e Barnabé. O que Paulo e Barnabé fazem, gente, no versículo 14, quando eles sabem disso, quando eles veem isso? Quando os apóstolos Paulo e Barnabé veem isso, ouviram isso, eles rasgam suas roupas e se põem no meio da multidão gritando. Isso era um costume judeu, tá? Isso era um costume judeu, de expressar com muita força os seus sentimentos. É tipo mexicanos assim, né? O judeu tinha isso. Quando ele tinha que lamentar, ele lamentava. Ele botava uma roupa de saco, ele botava pó na cabeça, sentava, chorava. Velório de judeu tem que ter gente chorando. Se não tem, eles contratam, porque tem que expressar tristeza. Então eles fazem isso, eles rasgam as vestes, eles querem mostrar: meu Deus, isso aqui é o fim do mundo. Vocês são as pessoas mais ignorantes e pagãs que a gente já viu. Por que vocês estão fazendo isso? Eles falam no versículo 15: nós somos homens da mesma natureza que vocês, nós estamos anunciando o evangelho só com um motivo, para que vocês deixem disso. Imagina a tragédia no coração de Paulo. Paulo teve o efeito inverso. Ele disse: agora eu vou pregar o evangelho e essas pessoas vão se converter dessas práticas pagãs. Então Paulo faz um milagre, e aí ele pensa: agora sim eles vão se entregar a Jesus. E aí os caras querem fazer um culto a Zeus. Ele disse: meu Deus, é tudo errado, está dando o evangelho para vocês abandonarem isso, e vocês estão aumentando o paganismo de vocês não estão entendendo nada. Então Paulo e Barnabé choram ali, gritam, ficam, desesperados, e dão um ensino para o povo. Olha lá no versículo 15: vocês têm que se afastar dessas práticas inúteis, o paganismo é inútil, e vocês devem se voltar para o Deus vivo, ou seja, um Deus que existe realmente, porque esses deuses são deuses da mente humana. O único Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há neles. Ou seja, há um único Criador. Essa é a verdade que ele quer transmitir aqui. Só há um Criador. Por quê? Porque na mitologia e na crença pagã, o mundo sempre existiu por conta dos vários deuses que sempre existiram. E o homem veio a ser criado de um Deus menor que eles pegaram e misturaram com a terra. Para quê? Para serem servidos, tá? No paganismo, na religião da mitologia grega, os deuses têm fome, os deuses têm sede, os deuses se cansam,
Então eles precisam do homem para quê? Para oferecer oferendas, de quê? De alimento, de bebida, e para que o homem trabalhe para quê? Para eles que se cansam. Então esse era o pensamento grego. Então Paulo fala, só tem um Criador. Bum! É uma dinamite no pensamento politeísta, tá? E aí ele fala sobre o que esse Deus requer de nós, verso 16. Nos tempos passados, ele permitiu que as nações andassem por seus próprios caminhos, ou seja, ele nunca tinha se revelado de forma tão grande para o povo grego, ou seja, essa fé monoteísta era só do povo judeu, mas agora, nos tempos passados, ninguém sabia disso, mas agora ele se revelou. Olha só o versículo 17, contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuvas do céu, estação frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. O que Paulo está dizendo? Gente, eu sei que na cabecinha de vocês isso é novo, mas ele deu testemunho dele. Olha só, era ele que enviava a chuva para vocês, era ele que dava alegria no coração de vocês. Só existe uma fonte de felicidade, só existe uma fonte de provisão, de providência. O que Paulo está ensinando? Se nós estivéssemos escrevendo uma teologia sistemática, existe um Criador, e esse Criador também é o preservador. Ele domina todas as coisas, e ele dá aos homens como ele quer, soberanamente, sem a influência dos homens. Os homens não podem intervir, os homens não podem influenciar essa divindade como vocês pensam. Ele é Criador e ele é preservador, governador e soberano de tudo. Paulo está dando verdades fortes sobre a divindade aqui para os gregos, que vai totalmente contra o que os gregos pensam. Então no versículo 18 ele fala, a Bíblia nos fala, dizendo isso, foi-lhes difícil impedir que as multidões oferecessem sacrifício. Mesmo com Paulo falando a verdade, mesmo com Paulo ensinando aqui verdades totalmente claras, era difícil para eles. E talvez você diga, mas que povo obstinado. Mas ainda é assim no nosso meio. Ainda é assim no nosso meio, né? Ainda assim as pessoas vêm à igreja evangélica achando que podem manipular Deus, que podem fazer algo que vai alcançar o favor de Deus mediante o que a gente faz. É difícil para o ser humano abrir mão da superstição. Se você falar com um idoso, os mais antigos, é difícil. Estava conversando ontem em família, estavam falando em simpatia. É difícil para os mais velhos acharem que aquilo ali, né, não vai dar certo. Não é nem por maldade, é porque eles aprenderam aquilo ali, né? Colocar uma vassoura atrás da porta vai mandar fulano embora, jogar sal, que mais que tem? Fazer não sei o que com garfo, uma faca para sair verruga, né? Galo, não sei. É um monte de coisa assim. Às vezes não é por maldade, mas eles têm essa crendice. É difícil abandonar a crendice. Mas se tu for analisar a fundo essas coisas, você acreditar que é possível fazer algo para desencadear a bênção ou o que você deseja, é você descrer em um Deus soberano e que governa todas as coisas. Um exemplo bem simples: ano novo agora está chegando, né? Aí tem um monte de coisa, né? Vestir a roupa amarela, a branca, né? Cada um tem um tipo de roupa, né? E até um amigo meu brincou e falou: o que vai mudar, né, se você vestir a roupa? Ele fala, se você vestir vermelho, nada, mas todo mundo vai saber que você está encalhado, né? Amarelo, nada, nadinha de nada, mas todo mundo vai saber que você está sem dinheiro. Branco, nada, não vai adiantar nada, mas você vai estar combinando com todo mundo. Então, tem gente que pula 7 ondinhas, né? Mas na verdade, pensem bem, gente, olha só. A gente entrou nesse assunto porque minha esposa está querendo desmamar o nosso filhinho, né? E aí a simpatia era jogar o leite na terra que seca o leite da mulher. Pensa bem, quem que dá o leite para a mulher? Quem é que dá o leite? Quem é que faz crescer as plantas? Quem que dá a chuva? Deus. O leite vem na medida que quem quer. O mundo está solto às forças da natureza, ou existe um Deus que dá leite na medida que Ele quer e tira o leite na medida que Ele quer? Existe um governador, um soberano, um Deus que governa todas as coisas? Sim. Então se nós queremos que venha mais leite ou diminua o leite, o que nós devemos fazer? Ir até esse Deus e pedir: Senhor, nos dá mais leite, afinal está na mão dele. Quando eu acredito que tem algo que eu faço que vai desencadear um efeito, eu estou acreditando que o mundo é governado na verdade por forças cegas, as quais eu posso manipular mediante uma mandingazinha e que vai acontecer o que eu quero. Isso não é fé cristã.
Na verdade tu abandona. E aí eu até brinquei de noite conversando com a minha esposa. Aí tu imagina, amor, se tivesse simpatia para acordar mais cedo, simpatia para passar dor de barriga, simpatia para conseguir emprego, ia virar um monte de bruxo dentro da igreja, porque ninguém mais ia orar para nada. Ah, tu tá precisando de emprego? Eu tenho uma simpatia. Ah, tá com dor de barriga? Eu tenho uma simpatia. Ia virar uma bruxaria. Ninguém mais ora, não tem mais um Deus, não tem mais. Então, como eu disse, não é por maldade, gente. Eu sei, as pessoas fazem sem pensar, mas está impregnado no ser humano isso, sabe? De que tu pode fazer alguma coisa. Não, mas eu consigo. Não, mas diz que é verdade. Mas e eu até brinquei, né? Com um parente que estava falando isso. Ah, então se dá certo, está certo. Não, mas deu certo. Ah, mas se deu certo, então é certo fazer, né? Tipo assim, eu roubo um banco, deu certo, estou com dinheiro. Deu certo, estou com dinheiro, né? Então o cristão, ele se preocupa com os meios também daquilo que acontece, não só com o fim. Então é difícil a gente ouvir a palavra. Por exemplo, eu falei tudo isso, talvez ainda tenha alguém que pense, não, mas eu ainda acho que dá certo, entendeu? Então era isso que estava acontecendo aqui. Paulo estava dizendo, não existe como vocês manipularem os deuses. Gente, trazer touro aqui para sacrificar, vocês estão malucos? Vocês acham que essa simpatia, que esse sacrifício, que essa mandinga, sei lá, será que vocês vão matar um touro e então Deus vai abençoar vocês? Isso é loucura. Só existe um Criador, dele vem todas as vezes. Vocês têm que ir até Ele, se prostrar diante dele, né? Sempre quando eu oro a Deus, eu sigo o exemplo do meu Senhor, do nosso Senhor. Como é que o Senhor Jesus orou? Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Se possível. Jesus podia ordenar, não, ele dizia, se possível, passe de mim esse cálice. Seja feita a tua vontade, Senhor, na terra. A tua vontade na terra, não a minha vontade. Eu não posso querer manipular Deus. Sempre que eu oro a Deus, eu falo, Senhor, se assim na tua divina sabedoria o Senhor achar necessário e prudente, que seja assim, Senhor. Que seja como o Senhor quer, não como eu desejo. Então só abrir um parênteses aqui para a gente entender o que estava se passando aqui, tá? Então no versículo 19 eles atacam Paulo e Barnabé. Olha só, chegam, porém judeus de Antioquia e de Icônio, tendo convencido as multidões, apedrejam Paulo, arrastam Paulo para fora da cidade, e Paulo ficou morto. A gente não sabe se Paulo foi esperto, se fingiu de morto, pode ser, e arrastaram Paulo morto para depois ele sair correndo, ou se na verdade ele tomou muita pedrada mesmo e sofreu, tá? Mas a verdade é que no versículo 20, quando os discípulos vão até ele se levanta e entra na cidade. Pode ser por um milagre também. No dia seguinte, olha, Paulo não pegou atestado. Paulo partiu com Barnabé e foi para Derbe. E depois de anunciar o evangelho naquela cidade, ele vai para Derbe pregar o evangelho no outro dia. Ele foi apedrejado e ele vai para Derbe pregar o evangelho no outro dia. Eita, homem forte esse Paulo. Então ele chega lá e ele anuncia o evangelho naquela cidade e faz muitos discípulos. Então ele volta, tem mais viagem. Ele não viajava de avião, gente. Ele viajava a pé e a cavalo, tá? Não tinha Planalto e nem a TAM e nem a Gol, tá? Ele vai para Listra, Icônio e Antioquia. E olha o que esse homem faz no versículo 22. Isso aqui é absurdo. Ele renova o ânimo dos discípulos. Estava todo mundo abatido, todo mundo preocupado, mas quem que deveria estar realmente abatido e cansado? Paulo. Mas Paulo chega a uma igreja que está ali cansada, dormindo, né, pestanejando, desanimada com a vida, desanimada com o evangelho, e Paulo chega todo quebrado, encoraja eles, fala, vocês têm que ter ânimo, Jesus está fazendo grandes coisas no nosso meio. Então ele renova o ânimo deles e exorta eles a perseverar na fé. E aqui está o coração do texto, do sermão. Todo sermão eu falo onde está o coração, tá? O coração do sermão de hoje é esse, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Paulo fala, o que vocês estão esperando? Vocês acham que ser cristão é uma brincadeirinha de criança? Vocês acham que seguir a Jesus, olha o nosso Senhor, aonde ele foi parar, numa cruz? Vocês acham que nós estamos brincando de religião aqui? Em outro momento a Bíblia nos fala que o reino dos céus, ele é tomado por esforço, por violência. Não quer dizer que nós podemos fazer algo, mas quer dizer que todo aquele que quer e que é parte desse reino e que deseja esse reino, ele deve viver uma vida de intenso esforço, de intensa dedicação. Vai ser difícil, e para a nossa época pós-moderna é muito difícil a gente colocar na mesma frase, né? Esforço e alegria. Não bate, né? Cada vez mais os homens querem só alegria, e alegria é sinônimo de não esforço, sendo que nossos pais e avós sabiam que toda a bênção vinha do esforço. A terra,
o fruto da terra, o leite. Só que para a gente é muito fácil, a gente está tudo pronto, né? Eu era muito criança e eu passei todas as minhas férias numa cidade do interior, passava todas as minhas férias. O meu tio é fazedor de vassoura. Gente do céu, o trabalho que dá para fazer uma vassoura. A gente vai ali e compra a vassoura hoje, né? E eu ficava na casa deles e os outros tios meus são todos arrozeiros. E ele levantava mais cedo, um tinha que cortar a lenha, o outro tinha que tirar o leite da vaca. Tudo era difícil, tudo era esforço. O reino dos céus ele é tomado por esforço. O alimento do céu, se a gente quer ser nutrido, nós precisamos dedicar tempo na palavra, esforço para vir a um culto, ser membro de uma igreja, aguentar gente chata, gente difícil, né? Tem gente boa, mas também tem gente chata, né? Casamento para a glória de Deus, às vezes nem a gente se aguenta, vou aguentar o outro, 2, né? Pior. Mas a gente tem que se esforçar para o nosso ego ser destruído, nosso egoísmo, ou seja, dá trabalho, é difícil, a gente tem que lutar na palavra, a oração. É isso que Paulo está dizendo, não vai vir de mão beijada, gente, não vai vir de mão beijada. Nem para abrir uma pizzaria é fácil. Vocês acham que vão entrar no reino dos céus deitados? E alguns falam, não pastor, mas aos seus amados Deus dá enquanto dorme, né? Não é desse jeito, não, né? Dormir é descansar no Senhor, esperar no Senhor é trabalhar no Senhor. Aquele que espera trabalha, como aquele que espera a chuva, né? Ele trabalhou para arar a terra. É isso que Paulo está dizendo, ou seja, é com esforço, gente, dá trabalho mesmo. Não é para criança, não é para meninos, é para gente madura, é para gente que entende que é importante. Então no versículo 23 nos é dito o que Paulo faz. Ele nomeia presbíteros em cada igreja. Notem que a igreja não é uma bagunça, a igreja tem ordem. E ele nomeia presbíteros, homens que, aqui a palavra no grego é episcopos, tá? São líderes, tá? Pais da igreja. Por isso que a igreja católica chama os seus sacerdotes de padre, tá? Porque ele é um pai, ele é um ancião, ele é um episcopo, ele cuida de todos. Então ele nomeia os episcopos, os presbíteros em cada igreja, e ora com jejuns, e consagra-os ao Senhor em quem havia crido. Prestem bem atenção, Paulo não estava fazendo um evangelismo abortivo. Você já viu um evangelismo abortivo? É assim, tu vai num lugar, e tu prega o evangelho, aí as pessoas creem em Jesus e tu vai embora. Aí elas ficam ali, sem saber o que fazer. Paulo não fazia isso. Paulo ia, pregava o evangelho no mesmo dia, provavelmente, na mesma hora, no mesmo lugar. E as pessoas que iam se convertendo, ele cuidava de juntar essas pessoas, ensinar, porque Jesus falou, batizem, mas ensinem tudo que vos ordenei, e ensinava todos os mandamentos de Jesus. Jesus ressuscitou e ficou 40 dias com os discípulos, com os 12, ressuscitou e ficou mais 40 dias dando instruções para a missão, e eles vão lá e ensinam tudo isso para a igreja, como eu estou ensinando agora, várias coisas. Então eles, dali de dentro, eles levantam líderes. Por quê? Porque eles vão embora, e essa comunidade não pode ficar sem pastor. E isso levava às vezes anos. Paulo dedicava a sua vida no campo missionário. Ele não chegava numa cidade, fazia uma grande cruzada de fé, uma pregação e ia embora. Não, ele dava a vida dele, né? Até mesmo a palavra guia da Bíblia ali, quando Felipe, o apóstolo, ele vai pregar o evangelho para o eunuco, o etíope, ele fala assim, como eu vou entender se ninguém me guiar? A palavra guia ali é rodegel no original, e é um guia que guia as pessoas no deserto. E esse guia que guia as pessoas no deserto, ele vive com as pessoas no deserto, ele dorme com as pessoas no deserto, ele caminha com as pessoas no deserto. Então a igreja precisa de guias, homens que vivam junto com o povo. Quando a Bíblia fala, o Senhor é meu pastor, a maior característica aqui tem duas verdades. Primeiro, que nós somos como ovelhas, e a maior característica da ovelha é que ela tem uma grande capacidade de se perder, se ela ficar sozinha. E a segunda coisa que o Salmo 23 nos ensina é que o Senhor é nosso pastor. E qual é a característica maior do pastor? Ele vive junto com as ovelhas. Ele vive junto com as ovelhas. Isso é um pastor. Ele armava uma tenda na Palestina e ficava junto com as ovelhas. Ele não dava um mapa. O guia não dá um mapa para as pessoas no deserto e diz, toma, é assim que anda e vai embora. Um pastor, ele fica ali. E Paulo sabe, Barnabé sabe da importância dos guias, dos presbíteros e dos pastores. Então ele tem que formar, e aqui parece algo simples o que eu estou falando, mas para surgir do meio da congregação, homens que deem a vida pela igreja, homens que coloquem como a missão da vida deles cuidar do povo de Deus, é um milagre, E Paulo fica até que é um milagre maior do que curar o aleijado de nascença.
estabelecer presbíteros. Alguns leem ali, nossa, que milagre. Eu, quando vejo Paulo, que cada cidade que ele ia, ele estabelecia um presbítero, eu digo, meu Deus do céu, isso aqui é um milagre, tá? Então, nós estamos caminhando aqui para o fim do texto. Paulo estabelece os presbíteros, sempre com jejum e oração, né? Era uma igreja que jejuava e orava, consagram ao Senhor. E no versículo 24 e 25 nós temos aqui mais alguns locais de missão, né? Eles vão a Perge, Atalaia, depois para Antioquia de novo. E no versículo 27 então eles reúnem a igreja, né? 26, 27 e 28, e contam novamente tudo o que havia acontecido entre eles nessas viagens. Conta tudo para as pessoas, provavelmente comem juntos, né? Comunhão. Irmãos, eu sei que cansa essa primeira parte aqui do sermão, é cansativo, dá trabalho, né? Prestar atenção é difícil, alguns têm sono, tá? Por isso a gente sempre serve um cafezinho. Hoje não teve, o pessoal está tudo viajando. Viu como é difícil encontrar um diácono? Não teve café hoje. Então, irmãos, mas agora é a parte prática, tá? E eu vou direto ao ponto. Eu sempre falo que tem professores e pastores que ficam tentando fazer uma linha de pensamento e chegar num lugar e todo mundo se perde no meio dessa linha. Eu já prefiro dizer já de começo onde eu quero chegar, tá? Então, indo direto ao ponto, nós temos de um lado uma igreja, prestem atenção, com jejum. Essa igreja jejuava, a gente viu aqui. Nós temos um povo aqui, tá, que sofre perseguição, bem claro. Nós temos um povo aqui que oferta, porque nós lemos no capítulo passado, no capítulo anterior, que para eles fazerem missões, o povo tirou dinheiro do bolso e disse, nós vamos bancar essas missões, tá? Nós temos uma igreja aqui que sofre privações. Nós temos um povo aqui que proclama, que sai para proclamar o evangelho. Nós temos uma igreja aqui que ensina e que fica anos ensinando. Nós temos homens aqui e mulheres que oram. Nós temos homens e mulheres que fazem intercessões, que oram uns pelos outros. Nós temos aqui pranto e lamentação, eles chorando pelo pecado do povo, gritando, esperneando diante de Deus, lamentando com intensidade, com tristeza, o paganismo e a idolatria daquele povo. E nós temos aqui missões, nós temos aqui plantações de igreja. Ou seja, isso aqui é o resumo do versículo 22. Muitas tribulações, muito esforço, muito trabalho, muita dificuldade. E por que isso é importante? Porque o livro de Atos nos mostra a operação do Espírito Santo na vida da igreja. Então nós podemos pegar o livro de Atos. Por que eu escolhi Atos? Para que a gente veja o que o Espírito Santo fez na igreja e compare com as nossas vidas. É a obra do Espírito Santo que está acontecendo na minha vida? Eu me pareço com essa igreja? É algo parecido? Eu não estou falando dos milagres do aleijado, eu estou falando de tudo isso aqui: privação, intercessão, oração, generosidade, tudo isso, pranto, jejum, missões, plantação, proclamação. O Espírito Santo trabalhou assim no coração deles. Do outro lado nós vemos outro tipo de povo, o povo pagão. Nesse povo tinha muito conhecimento filosófico, intelectual. No meio desse povo tinha muito conforto, muito banquete, muita busca por saúde plena. Você sabe, né, que as Olimpíadas surgiram na Grécia. A luta pelo físico, pela força, né, pela estética. Eram pessoas saradas, fitness, né, nada contra, só a favor a gente cuidar do corpo, mas para eles isso era como era algo sagrado. Inclusive haviam divindades sobre isso, tá? Então nada de intercessões. Você não via um grego intercedendo uns pelos outros, chorando uns pelos outros. Não existia, tá? Não tinha compaixão, não tinha missões, não tinha proclamação, não tinha plantação, pranto, jejum, não tinha generosidade, tinha nada. O que tinha? Muita diversão e uma vida dedicada ao próprio prazer, né? Hedonismo, né? Todas as filosofias que vêm dos gregos, epicurismo. Irmãos, do outro lado, os cristãos têm muita alegria, uma vida simples e dedicada à missão. Então a gente tem aqui dois tipos de povos, dois tipos de homens e mulheres: uns que vivem para si e uns que vivem para Jesus Cristo. Então a gente vê bem clara a diferença de um e de outro, tá? A pergunta que eu quero fazer: você percebe que o mundo, você percebe que os descrentes, que os idólatras também têm fé? Vocês percebem que os não cristãos também têm fé? Todos têm essa crendice. Quando eu falo fé, é crendice, tá? Em alguma coisa, todo mundo tem. Você percebe que eles aceitam a existência do nosso Deus?
Você perguntar na rua, acho que é muito difícil alguém dizer que não existe Deus. Até existe ateu, mas a maioria é agnóstico. Assim, mas gente que afirma assim, não existe Deus, é um ou outro, tá? A maioria, a grande maioria, talvez 90% para cima, diz que acredita em Deus, mas eu acredito que Ele existe, tá? Vocês perceberam que isso é normal nos nossos dias? Vocês percebem que as pessoas também aceitam a existência de Jesus? Todo mundo comemora o Natal e diz, Jesus veio ao mundo. Os historiadores, e até mesmo os ateus aceitam o Jesus histórico, que existiu um Jesus que veio ao mundo, um homem lá em Nazaré. É difícil alguém não acreditar que Jesus veio ao mundo, afinal de contas ele está em 2017, depois de Cristo, né? A humanidade foi até dividida até a data do calendário, é difícil alguém dizer que Jesus não veio, né? Mas isso é normal. Vocês percebem que também todos estão dispostos a sacrificar alguma coisa pelo bem comum? A grande diferença é, sendo bem direto, que os pagãos pensam apenas em si mesmos. Essa é a grande diferença. Os pagãos, a pessoa que não crê em Cristo, ela deixa de crer naquilo que Cristo é, e Cristo é aquele que se ofereceu o próprio corpo e o sangue no madeiro por nós. Se ela não crê que isso é bom, que isso é justo, que isso é santo, se Jesus não é o Deus, o ídolo dela, o máximo exemplo, o herói dela, o espelho dela, ela nunca vai fazer o mesmo. Ela nunca vai fazer. Mas pastor, tem outros líderes também que se doaram. Madre Teresa de Calcutá, tantos outros líderes. Mas quem era o ídolo de Madre Teresa de Calcutá? Jesus. Não, mas teve outros que tomaram exemplo. Vai ouvir os ensinos de Gandhi. Sobre quem que ele falava? O maior exemplo: Jesus. Allan Kardec fundou o Espiritismo, boas obras. Quem era o mestre de Allan Kardec? Ele escreveu o Evangelho por quê? Jesus. Não tem como nós olharmos para outro exemplo. Não tem como nós olharmos para algo fora dos 10 mandamentos. Tira Jesus. Todas as leis que sustentam a nossa sociedade: não roubarás, não matarás, judaico-cristã, cultura judaico-cristã não existe, que mantém uma sociedade em pé. Se você tirar, é ruína. A grande diferença entre o cristão e o não cristão é que o idólatra, aqui vocês percebem, eles aceitam Paulo, eles aceitam Barnabé, eles aceitam tudo, eles sacrificam para ele, mas o que desencadeia isso neles? O que faz eles se prostrarem? A cura do aleijado. A cura do aleijado. Quando eles veem que um aleijado é curado, eles pensam assim: cara, a gente está aqui com Midas, cara, aonde eles tocarem vira ouro. A gente está com os caras aqui que vamos tratar esses caras bem, porque a gente vai ter tudo nas mãos deles. E agora a gente tem que sondar o nosso coração para ver se a gente vai para Jesus por conta disso. Porque se for assim, Jesus é apenas um sacrifício idólatra, a qual nós vamos até Ele para conseguir o que a gente quer. Até recebi um vídeo do Porta dos Fundos ontem, que é uma menina, um vídeo, aí ela fica na beira da praia e ela está pulando ondinha. E aí chega Jesus e fala: pulando onda. Ela: não estava fazendo isso não. E Jesus fala: poxa, pulando onda, fala assim, né? E aí do outro lado vem Iemanjá. E aí Jesus fala: Iemanjá. E ela: não, foi só uma oferenda que eu fiz para ela. E aí eles ficam discutindo ali, todos os três. E quando vem do outro lado surge Buda, vem caminhando. E ela fala assim para Buda: sai para lá, não mostra que eu estou te adorando também. É uma confusão, por quê? Porque ela está apelando para todo mundo. O que importa? Importa ela ser feliz. Importa que aconteça alguma coisa boa para ela. Não interessa se tiver que oferecer oferenda. Essa é a fé brasileira. Essa é a crendice brasileira. E Jesus é só mais um. É só mais um que a gente vai para conseguir o que a gente quer. Então não importa se é simpatia, se é Iemanjá, se é... O importante é ter fé, né? Que nem fala assim, né? No ditado popular. Para essa igreja não era assim. Jesus implicava em quê? Perseguição, abrir mão de conforto, cuidar dos oprimidos, do faminto, do doente, né? Era bem diferente. Na semana passada eu preguei sobre a mensagem de Natal, né? E a mensagem de Natal é uma mensagem de esperança, mas também é uma mensagem de arrependimento. Afinal de contas, Jesus foi morto com a morte mais cruel, por conta que nós deveríamos morrer essa morte. Poucas pessoas entendem isso. Eles olham para o menino Jesus, mas não olham para o homem Jesus crucificado por nossos pecados, muito menos para o Deus Jesus que vai voltar e julgar vivos e mortos.
Jesus se tornou no Brasil o mesmo que aqui Paulo e Barnabé era aqui em Antioquia. Jesus se tornou uma crendice que pode fazer o bem, e é isso que nós devemos meditar nessa manhã. Esses homens, eles ainda têm uma natureza animal. Por que animal? Porque o animal só se preocupa em comer e beber, os instintos próprios, as necessidades, e eles só vivem para isso. Eu brinco na reunião dos homens: se você é um homem e você não quer ser confrontado, não vá na reunião dos homens da nossa igreja, pelo amor de Deus, porque se for, quem faz sabe, né? É pesado. E às vezes eu pergunto para os homens: vocês são boi? Só vêm para comer e beber? Vocês não entendem a função de vocês dentro da sociedade, dentro da casa? Ser um pastor, ser um exemplo, ser um protetor, um provedor, um guia, um sábio, um mestre, aquele que provê o amor, aquele que provê a sabedoria, aquele que provê a justiça no seu bairro. E bate nos homens, digo: vocês não sabem nem aonde é a associação dos moradores do seu bairro, nunca pensou em ajudar nem a parada de ônibus que está quebrada lá, nunca, você só pensa em si. Os homens foram feitos, os homens de antigamente iam para a guerra, com 15, 16 anos, 17 anos, lutar por um país. Hoje em dia os homens ficam atrás do videogame, nada contra, nada a favor, mas essa nossa geração aí é muito fraca. Eu chamo o gurizinho de apartamento, né? Come o feijãozinho coado com cebola ainda da vovó, né? Ninguém mais quer sacrificar, ninguém mais quer se doar, e isso tem contaminado a nossa sociedade. Eu vi uma entrevista na BBC de um neurocientista, que ele fala que daqui 30, 40 anos, na próxima geração, nós não teremos mais homens. Ele fala isso: nós não teremos mais homens, por causa da internet, da pornografia e dos jogos. E aí todo mundo sentou o pau no cara, falando: o que tem a ver? E eles falaram que os homens não têm mais relação com pessoas, cada vez menos eles têm relação com outras pessoas, e cada vez mais eles só saem de dentro da casa e de trás das telas, dos computadores, para fazer algo, para buscar só a comida e a bebida. E lá em São Paulo, Rio de Janeiro, já estão entregando remédio, comida no supermercado, em casa. Então vai chegar um ponto que o homem não vai mais sair de casa, o homem não vai mais ter relação com as pessoas. E os homens são aqueles que foram feitos para sustentar a sociedade com a sua força. Não foi à toa que Deus deu testosterona para o homem, né? Para lutar, para batalhar, para defender. E vai acontecer, vai chegar um ponto, diz ele, que o homem, ele recebe tanto prazer por meio da pornografia, que a parte neurológica dele, a parte fisiológica dele recebe tanta dopamina, ele recebe tantos estímulos, né, cerebrais ali de prazer, que ele não vai mais conseguir ter prazer em sentar numa roda de chimarrão, conversar com os amigos, passear com o filho. Vai ficar tão alterado o sistema nervoso dele, que ele vai só buscar prazer ali. E o pior, ele não vai mais querer sacrificar nada, esforçar nada, para nada. Cada vez mais ele vai querer o prazer e a alegria, menos se esforçar. E eles não vão estar preparados para a batalha nem de conseguir um emprego, nem de trabalhar 8 horas, porque é muito trabalho, dá muito trabalho. Então cada vez mais eles vão ficar ali dentro de casa, sustentado pelo pai. Vai morrer a geração dos homens dele, acabou. E eu olho para a igreja, e olhando para a igreja, nós não vemos também essa grande dificuldade de pessoas que entendam que estão em missão, que a igreja não é apenas um supermercado, um Walmart, onde eu venho, escolho os produtos da prateleira e vou embora. Nós não somos animais que vivemos só para comer e beber. Em terceiro lugar, os idólatras são aqueles que têm o ventre como seu Deus, ou seja, não importa nem um pouco nada além de satisfazer os próprios prazeres. A palavra é prazer, é o ventre, é prazer. Nós vivemos uma geração que tudo é sobre prazer. Aqueles que não creem em Cristo, que são idólatras, que são pagãos, eles não conseguem amar alguém além deles. E você pode ter uma objeção e dizer: não, mas muitas pessoas que não são cristãs fazem o bem. Não estou falando fazer o bem, estou dizendo amar. Mas qual é a diferença, pastor? Porque amar é quando você sofre para fazer o bem para o outro. Pensa num cachorrinho. Eu tenho um cachorrinho lindo, digamos. Tu brincar com o meu cachorro 2 horas é fácil. Tu levar ele para passear é fácil. Agora tu ficar um mês cuidando do meu cachorro, limpando o cocô, sentindo o cheiro. Quando entra a questão do sacrifício, a pessoa, ela vai lá e dá a moeda pro pobre, mas ela dá a moeda, ela não dá 50 reais. Nunca dá 50 reais, entendeu? Ela até ajuda o vizinho ali, se ele está carregando algo leve. Se ele vê o cara carregando um poste, ele já... Eita, nós, lá no poste não, né? Então, o homem, ele faz o bem,
mas é por um desencargo de consciência. Ele faz um bem numa medida que não toca no conforto dele. O amor é diferente. A Bíblia fala que o amor não busca o próprio interesse e sacrifica. O nosso maior exemplo é Jesus. Então quando eu sacrifico, quando dói, quando pesa no bolso, quando esforço, aí sim é amor. Então, aí sim é amor. Em quinto lugar, um idólatra, ele não consegue fazer nada se não visa retorno. Ele só faz algo que vai dar retorno para ele. Ele pensa, isso aqui vai me dar um retorno, eu faço. Se não vai me dar retorno, eu não faço. Então ele nunca é totalmente abnegado e altruísta. Pode ver quando você vai procurar um emprego. Eu vou dizer, 90% das pessoas se preocupam com os deveres da empresa. Tu entra numa empresa e diz assim, qual é a missão da empresa, patrão? Eu quero cumprir a missão. Outro assim, ó, tá, quanto é que eu ganho? E tem passagem? Quais são os benefícios? E tem plano de saúde? Aí tu pergunta 800 coisas que tu vai receber, mas jamais tu vai perguntar, tá, mas e qual é o propósito dessa empresa no mundo? Porque eu quero vestir a camisa e saber por que eu estou aqui para fazer a vontade do meu patrão. Ninguém sabe, ninguém nem sabe. Tenta imaginar se tu sabe a missão da tua empresa, missão, valores. De repente se mandaram tu decorar para entrar na empresa, tu decorou ali para fazer uma prova, né? Então o ser humano é totalmente egoísta. A palavra de Deus nos mostra isso. Jesus Cristo não é o Deus deles, porque Jesus não é egoísta, gente. Vê como a palavra traz luz e a hipocrisia do nosso coração vai sendo exposta. A minha hipocrisia em primeiro lugar, a nossa hipocrisia, tá? A palavra faz isso. Jesus é totalmente diferente. Jesus é totalmente diferente. É isso que Paulo está dizendo para aquele povo. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus é o oposto disso. É o oposto do que a sociedade fala. Por isso Jesus não pode ser amado e desejado por eles. A igreja, ela representa compromisso. A mesa aqui, quem participa do cálice e do pão são quem? Os batizados. Porque se você ama Jesus, Jesus tinha um compromisso. E se você participa do pão e do cálice, significa que você é coparticipante com Cristo, daquilo que Cristo participa. Ou seja, que você tem comunhão, comum união com Cristo. Aquilo que Cristo ama, você ama. Aquilo que Cristo deseja, você deseja. Aquilo que Cristo odeia, você deseja. Por isso você senta à mesa, que simboliza aliança com Cristo. Não é só um ritual, uma brincadeira, uma coisa legal, bonitinha. Pelo contrário. Então, para amar a Cristo, você tem que amar isso. E Cristo amou dar a vida dele pelo próximo, pela igreja. E é impossível você amar a igreja, amar o próximo, e não ser membro de uma igreja. Como você vai amar a igreja sem ser membro? Como é que você vai amar um time de futebol e não fazer parte da torcida dele? Eu sempre brinco, é que nem como eu sou cristão não praticante, eu sou vegetariano não praticante. É a mesma coisa. Cristão não praticante é igual a vegetariano não praticante. Não existe. Não existe, porque se você é cristão, a palavra cristão já significa que você está unido a Cristo. Você é o corpo de Cristo. Então você tem a mesma missão de Cristo. Qual é a missão de Cristo? Mostrar o Pai ao mundo, a justiça, a verdade, o amor. Então se você ama o cabeça, você tem que amar o corpo, que é a igreja. Compromisso é a palavra que nós fugimos. É a palavra de hoje, compromisso. Compromisso. Não é compromisso institucional, é compromisso de coração, orar uns pelos outros, saber o problema do irmão, saber dos problemas da comunidade aqui, do perdido, do pobre, se importar, visitar, doar, botar a mão no bolso, trabalhar. Compromisso com Jesus. A gente está vivendo uma igreja onde os pastores têm medo. Os padres têm medo, fazem um teatro na frente. Que a graça abençoe a todos, amém. Para que venham mais, para que fique cheio de gente. Eu não tenho prazer nenhum, interesse nenhum que a igreja seja cheia de pessoas e fique inchada. Alguns falam assim, a igreja está crescendo. Não, a igreja está inchando. A igreja está inchando, volume. E aqui? A palavra, ela separa. Ela tem essa função, ela dói. Eu sei que dói em mim. Mas essa é a função de Jesus. Quando Jesus falava isso para os discípulos, vocês estão me seguindo só por causa do pão que eu estou dando. Tipo, não, Senhor, assim, só por causa dos milagres. Jesus, essa palavra é dura demais. Então podem ir. Vocês querem ir também? Jesus era duro quando tinha que ser duro, quando ele percebia que o que fazia as pessoas se aproximar dele era um mero interesse. Jesus não é amuleto, gente.
Jesus não é amuleto, lâmpada mágica, tá? Adesivo de para-choque de caminhão. Observem Paulo. Vou fazer uma leitura breve para vocês. 2 Coríntios, não precisa abrir, eu leio para vocês, capítulo 4. Ele fala o seguinte: porque Deus que disse das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo disse que Deus brilhou no coração dele para que ele visse quem é Jesus Cristo. Isso é um milagre do Espírito Santo. E quando ele entendeu isso, olha o versículo 7: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vós a tua vida. Em 2 Coríntios 11, do 23 ao 29, ele fala o seguinte: que ele era um servo de Cristo, muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. Ele fala: 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 dia e 1 noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre o meu próprio povo, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho, cansaço, muitas vezes em noite sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio, com falta de todas as roupas. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quem que se enfraquece no meio das igrejas, que eu também não me enfraqueça? Olha quem era Paulo, olha quem eram esses cristãos. E talvez você diga: mas esse era Paulo. Mas Paulo abre a carta aos Filipenses dizendo: vocês têm os mesmos, vocês têm, no grego, sigokoinonos, vocês têm o mesmo sentimento que o meu. Porque enquanto Paulo estava fazendo isso, a igreja estava orando, a igreja estava cuidando, a igreja estava visitando os pobres. Esses presbíteros que Paulo estabelecia faziam a mesma coisa que Paulo. E eles também levantavam outros presbíteros dentro da igreja para fazer a mesma coisa. Ah, mas então esse é um trabalho dos presbíteros? Não. Os presbíteros se dedicavam à palavra, à oração. Isso a gente já viu aqui em Atos. Os demais irmãos se dedicavam a todas as outras causas. A igreja nunca teve um clero e os leigos. A igreja sempre foi um corpo cheio de dons, todos igualmente valiosos, cada um operando no dom que Deus deu, mas ninguém é inoperante. Somos um corpo. A palavra ali no grego original não é nem corpo, é órgãos. Nós somos organismos. O organismo transmite vida. Um órgão transmite vida. Não existe nenhum órgão dentro do corpo humano que é morto. Ele recebe vida, mas ele transmite vida. Transmite vida. A fé cristã, os cristãos, o culto cristão, o Deus das Escrituras revelado em Jesus Cristo é o oposto desse Deus da imaginação humana. É o oposto, totalmente oposto. Tá? Essa é a diferença entre cristãos e não cristãos, se vocês querem saber. Tá? Eles entendem que a salvação é sobre algo muito maior que a própria vida. O cristão, ele entende que esse caos que está acontecendo no mundo, ele só vai acabar quando Jesus voltar. A igreja, ela traz o remédio para a humanidade, tá? E remédio não cura, né? Remédio remedia. Ou seja, tem o pobre, mas a gente ajuda. Tem o que tem fome, a gente ajuda. Tem o que tem frio, a gente ajuda. Tem a pessoa que ela é problemática, ela é desequilibrada, a gente ajuda. Tem psiquiatra. Enfim, a igreja ajuda de todas as formas. De todas as formas. O cara está desempregado, a pagar o aluguel. A gente sabe que aqui na igreja isso é comum. Tudo que todos precisam, a gente se une e dá um jeito. Mas isso é remédio. Só quando Jesus voltar vai acabar a fome, vai acabar a morte, vai acabar a briga, vai acabar o pecado, vai acabar tudo isso. A gente estava na obra da igreja ontem ali. Eu fui embora sem dar tchau para as pessoas. Está sendo insuportável para mim olhar o mundo do jeito que está. Eu vi um gurizinho de 2 anos, talvez 2 anos e meio, eu não sei a idade dele porque não falava ainda, então talvez ele tinha 2 anos. E estava o pai dele, estava ele,
um monte de homem ali da obra. E eu cheguei, começamos a conversar e tal. E aí, cara, beleza? Dei a mão pro gurizinho, o gurizinho fez assim, pau, pau. Tá, beleza, brincadeira de criança, né? E aí o outro falou, não vai cumprimentar o pastor? E aí o pai dele falou, já cumprimentou, deu 2 tiros nele. Ah, fiquei quieto, tranquilo, né? Quando vê, ele tava de cueca, o gurizinho, né? E aí um falou assim, tá de cueca, rapaz? Não foi fiasquento, tá de cueca? Aí o gurizinho pegou e tirou o tico pra fora e mostrou pra mim, começou a balançar. Eu fiquei assim, né? Tá tranquilo, né? Tá bom. Aí o pai dele faz assim com o dedo e diz assim, o que é isso aqui? Desculpa os irmãos, mas ele disse, a peca, diz o gurizinho. E o que tu faz com a peca? E ele fez assim, ó. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí o pai dele disse assim, e aí, onde nós vamos beber hoje? Onde é que nós vamos tomar cerveja hoje? Então o coração começou a apertar ali. Cara, eu não sabia o que eu fazia, não sabia o que eu falava, fiquei olhando aquilo e disse, o que é isso, meu Deus do céu? Aí eu simplesmente virei as costas e falei, então tá. E entrei no carro, quase saí chorando no carro, cheguei em casa e falei, amor, o que vai ser da nossa geração? O que vai ser? Olha as gurias na rua, 11 anos grávidas. As gurias aqui da vila, 10 anos, estão tomando injeção para não engravidar. Os guris estão aprendendo isso. Gente, vocês não entenderam que a igreja é por meio da igreja que o mundo vai ser salvo. É só Jesus que salva isso. Boas maneiras não salvam, não tira esse pecado dentro do coração do homem. Cada vez mais as crianças estão sendo ensinadas a ser promíscuas, sabe? É terrível isso. Cristãos entendem que a salvação não é salvação de si só, o que eu vou ter para mim de bom, mas que a salvação é a salvação do mundo. Jesus veio salvar o mundo, Jesus veio salvar a humanidade, algo infinitamente maior que a tua família, algo infinitamente maior que todos os continentes, é toda a terra. A igreja está envolvida nisso. Não é sobre ir para a igreja para eu abandonar o cigarro, eu ir para a igreja para eu parar de usar pornografia. Jesus faz essas coisas, mas pelo amor, é algo muito, muito maior. Não é pular 7 ondas, não é, pai, eu vou lá para conseguir um emprego, eu vou lá, meu Deus do céu, tu está se candidatando, tu está entrando dentro do corpo de Cristo, aquele que veio ao mundo para salvar o mundo. E Jesus deixou a igreja e vai voltar, deixou a igreja como um posto avançado do reino. Para quê? Para representar Jesus. A gente é mão e pé de Jesus nesse mundo. Então é inconcebível cristãos que não estão em missão, cristãos que não estão na missão. O que está em jogo é a salvação da humanidade e a glória de Deus. O reino de Deus é muito maior que o meu próprio reino. A fé cristã não está fundamentada em circunstâncias e bênçãos temporárias. A prioridade da igreja é a missão de Deus. Pense em um videogame, num jogo de videogame. Existe um objetivo no jogo, né? O mundo tem uma missão. Deus criou o mundo com um propósito, uma missão, e quem definiu a missão foi Deus. Você não pode dar um novo significado para o mundo. E o mundo foi feito para refletir a imagem de Jesus Cristo. Ou seja, Deus fez o mundo e tem um objetivo esse jogo. Esse mundo tem um objetivo. E a igreja está jogando o jogo. Então você não pode querer ter um objetivo à parte disso. Você pode ter os seus objetivos. Eu quero me formar, você deve ter. Eu quero fazer isso e aquilo e tal. Eu quero ter filhos, é ótimo, é lindo, é maravilhoso. Mas tudo é subserviente à missão de Deus. Você não pode querer que o mundo gire em torno de você e se desvincular de todos os outros seres humanos do planeta Terra, se você é um cristão. E vir para a igreja ali para cuidar da tua família, do teu mundinho, do teu reininho, e voltar para casa. Ai, hoje eu fui abençoado, estava tão bom, pude sentir uma paz. E o mundo que anda em desespero? Não tem paz. Ah, mas tu está em paz. É claro, eu tenho meu churrasquinho aqui, né? Mas e quem não tem? Ah, não, mas porque eu sou abençoado, tenho paz, tenho Cristo na minha família, no meu casamento. Mas e quem não tem Cristo? O que vive tomando pancada na cara, mulher de bêbado, drogado. O cristão não consegue. Vocês entendem que Jesus está intercedendo por nós nesse momento? A Bíblia fala que nesse momento Jesus está intercedendo pela humanidade. Jesus está chorando pelo mundo caído. Por isso a igreja ora em intercessão, a igreja jejua, a igreja lamenta, a igreja pranteia, a igreja vai. Irmãos, nós não podemos deixar que a pós-modernidade tome conta da gente, a ponto da gente fazer da igreja esse jogo egoísta e viver isso aí sobre nós. Vejam a corrida de Paulo para estabelecer presbíteros. Ele estava correndo por isso. E cada dia menos nós temos nas igrejas homens que querem ser presbíteros. Vou dar um anúncio para vocês. Vocês estão procurando emprego?
Quem está precisando de dinheiro? A igreja católica, luterana, anglicana está procurando padres e pastores. 10 mil reais, pode ir. Não tem, ninguém mais quer. Ninguém quer ser padre. Ninguém quer ser pastor anglicano e nem luterano. As igrejas mais históricas, antigas, vocês pagam bem. Não, mas não tem que fazer voto de cardeal, não precisa mais. Eles dão tudo. Não existem mais homens que sonham. Não existem mais mulheres que sonham com um sonho comunitário, um sonho de dar vida por alguém. É só, sabe o que é? Minha família, eu, minha família, eu, minha família, eu, minha família, eu, família. Sempre isso, só isso. Quem vai inspirar as crianças? Eu quero perguntar para vocês, quem que vai inspirar essas crianças? Eu tenho um filho. O Bernardo só vai poder olhar para um ou dois dentro da igreja para se inspirar? Tem 1 aninho, 1 ano e 2 meses. Ele imita tudo o que os outros fazem, ele faz. A Rafaela está com 4. Em quem ele vai poder se espelhar? A igreja terá homens a quais o Bernardo vai poder olhar e dizer: eu quero ser igual ao tio. Vai ter? Quem vai inspirar nossas crianças, nossas mulheres? Quem que vai inspirar? Quem são as mulheres que vão dar exemplo de piedade, de conversa, de reverência, de respeito, na forma de falar, na forma de vestir? Quem são as mulheres que as nossas filhas vão dentro da igreja olhar e dizer assim: eu quero ser igual a ela? E isso que eu estou falando da igreja, eu estou falando como que o mundo vai olhar alguém e dizer: eu quero ser igual, se não for os cristãos. Quem que vai atuar nos ministérios de misericórdia, que é sair e ver o que o povo precisa, o mundo precisa, e atuar e dar? Quem vai proclamar Cristo no mundo? Quem vai ensinar, batizar e fazer discípulos nos bairros? Quem vai lamentar, jejuar e prantear pelos pecados do mundo? Quem vai deixar de dormir por isso? Porque o mundo está perecendo, está perdido. Quem vai ofertar, priorizar a missão? Não é barganhar com Deus e nem fazer igreja rica, mas quem vai priorizar o seu dinheiro para a missão de Deus? Quem está disposto a caminhar, amar e acompanhar os irmãos da própria igreja? Vou começar a andar com aquele ali, vou começar a andar do lado, perguntar como está, orar, saber o nome. Quem vai orar e conhecer as necessidades dos irmãos? Quem vai ficar em lugares difíceis? Quem vai escolher lugares difíceis para morar? Eu estava no meu barbeiro essa semana e eu falei para ele, há 6 meses atrás, eu falei para ele, eu disse: quando tu for para a Europa tu não volta mais, porque eu conheço bem ele. E ele foi, agora 1 mês atrás, e aí eu fui cortar o cabelo, e eu disse: aí, como é que estava lá? Estou indo daqui 2 meses para me mudar. E começou a falar: o Brasil não dá. Começou a falar tudo que o Brasil tinha, e eu concordo plenamente, que o Brasil é um caos, né? E aí eu falei: por isso eu vou ter que ficar. Falei para ele: por isso eu tenho que ficar, cara. Não, mas tu não tem a convenção lá, os pastores não podiam ir, não tem proposta. Sim, já tive proposta. Tenho como ir conversando com um ou outro, podemos ir. Vamos ver quem vai ficar. Quem vai ficar nos lugares difíceis? Porque hoje em dia é só: não, eu vou, né? Minha família, eu, minha família. Não, pastor, não tem que cuidar da família? Tem que cuidar da família. Mas será que é só isso? A fé cristã? Será que os homens da igreja, aqui, da igreja da Bíblia, eles estavam mais preocupados sempre com eles, com a família, com eles, com a família? Não vejo isso. Quem que vai tomar a cruz e seguir Jesus no jardim das aflições? Quem que vai desejar ser presbítero, diácono, servir no ministério da vida? Quem que vai cuidar do pastor? Orar pelo pastor, perguntar como é que ele está passando dificuldade, está feliz, está triste? Da família do pastor? Não é sobre sair mundo afora, emocional, vamos fazer missões na África, não é sobre isso, tá? É só sobre compromisso com a igreja local, só isso. Compromisso com a igreja local. Quem tem compromisso com a igreja local? Os pagãos e os idólatras, eles rejeitaram o ensino de Paulo e Barnabé, porque o ensino de Paulo e Barnabé era sobre isso. Eles falavam sobre o Senhor Jesus. E aí quando eles falavam de Jesus, os idólatras não deram bola. Mas quando aconteceu um milagre, eles quiseram milagre. Vocês entendem que eles rejeitam o ensino de Jesus, mas aceitam os milagres de Jesus? Não é assim hoje em dia. Eles aceitam Jesus como um salvador, mas não Jesus como Senhor da vida deles. Não é assim hoje em dia. Eu anotei aqui, já estou terminando, tenho paciência. Conversão é abraçar a igreja e a missão. Essa foi a vida de Jesus. A igreja corre um sério risco
O individualismo pós-moderno está impregnado nas igrejas. As igrejas não se importam com missões, as convenções. Os cristãos estão em busca por prazer, segurança, conforto, melhores condições financeiras. Este é o retrato idealizado pela mídia, que precisamos muito mais do que realmente precisamos. Isso está afastando cada vez mais Jesus Cristo e a igreja e a missão dos nossos corações daquilo que realmente importa. Essa igreja aqui tinha entendido que o amor ao próximo é a natureza de Deus, porque Deus é suficiente em si mesmo. Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma comunidade, Ele já tem prazer, Ele já vive perfeitamente dentro de si. Mas a natureza de Deus é que Ele não vive para si. O verdadeiro amor não busca o próprio interesse. Quem tem a natureza de Deus, quem tem o Espírito Santo, não busca o próprio interesse. Ele visa e vive pelo interesse do próximo. Ninguém tem maior amor que dedicar a vida aos seus irmãos, aos seus amigos. Jesus nos ensinou isso. A pergunta que fica é: você vai responder ao chamado de Deus, ou sempre a missão, a igreja ficarão em terceiro, em segundo, em quarto lugar? Aonde está o seu coração? E talvez você vai perguntar: mas pastor, por que eu deveria moldar toda a minha vida? E por que eu deveria moldar todo o meu futuro em torno da igreja, em torno da missão? E eu vou lhe responder: porque todos os cristãos fazem isso. Porque todos os cristãos fazem isso. Porque todos os cristãos fizeram isso. E é inconcebível que um inocente morra. Jesus Cristo, o Filho de Deus, seja sacrificado para melhorar as condições da sua vida egoísta. Seria só um touro sendo sacrificado para você ter uma vida melhor. Isso é inconcebível. É inconcebível. A conversão implica missão. Os cristãos daquela época era inconcebível se converter e ter outro objetivo de vida, que não viver para a glória de Deus em meio ao mundo e anunciando Jesus Cristo. Essa é a vida cristã, foi a vida de Cristo. Eu até nem gosto da palavra vida cristã, é a vida de Cristo em nós. Porque vida cristã e cristianismo parece sistema, filosofia, né? Religião, mas não. A vida de Cristo em nós é essa. Tem um presbítero, amigo meu, de uma igreja em Porto Alegre. Ele não tem carro, ele é recém-casado e ele precisa muito de dinheiro. Ele ganha muito pouco, ele ganha R$1.200. E ele tem uma esposa em Porto Alegre. Só o aluguel lá é... Ele passou no concurso para ganhar R$8.000. Ele disse não, porque ele tinha que se mudar de cidade. E o pastor precisa dele como presbítero na igreja. Ele rejeitou R$8.000 no concurso. Eu não estou dizendo que tu deve procurar isso. Se é legítimo, se tu precisa, vai atrás. Tu precisa se mudar de cidade? Vai. Tu precisa ir para outro bairro? Vai. Tu precisa, sei lá, tu casou e a tua mulher passou no concurso? Vai. Se tu precisa e tem necessidade, mas não para trocar do Fiesta pro Cruze, não para trocar da casa de 100 metros quadrados para de 200, não só por egoísmo, sabe? Se tu precisa, se é uma questão de vida ou morte, tu precisa ir, então beleza. Tu precisa abandonar a igreja, trocar de igreja. Pá, pastor, eu fui lá para Teneves, estou morando do outro lado da cidade, estou lá em Camobi. Gente, a gente tem membros da igreja aqui que moram em Cachoeira do Sul, que moram em Caçapava do Sul e vem todo domingo só para vir na igreja. A importância de uma igreja local saudável. Vocês entenderam, né? Eu não estou dizendo para ninguém: o pastor está dizendo que eu não devo pensar em mais nada. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, se é legítimo, beleza. Mas agora é frustrante as pessoas receberem libertação de um vício. As pessoas chegam na igreja, elas são libertadas do vício. Elas começam a aprender a ser sábias dentro de casa. Eles chegam solteiros e casam, né? Gente boa, tudo melhora. Aí eles vão embora. É frustrante. É frustrante. E a gente quer plantar mais igrejas, a gente quer crescer a obra. As pessoas vêm quando a vida delas estão boas. Valeu, pastor, ajudou bastante o tempo que eu fiquei. Some. Porque ficaram 20 quilômetros mais longe. Eu tenho um pavor, um dia eu falei isso aqui, os caras ficaram muito bravos comigo. Aqui na cidade a gente tem o segundo maior contingente militar, né, do Brasil. E a gente é uma igreja, nós somos uma igreja batista. Então tem muito batista que vem de outros lugares do Brasil, e muitos estudantes e militares. E todos procuram a mesma igreja para congregar. É a igreja que tem uma pessoa que abre a porta do banheiro para eles, é verdade. Que tem espaço kids, estacionamento, banda com luzes, show, câmera, ação, e tudo do bom e do melhor. Personal pastor, né? Não ensina o homem a ser pastor dentro de casa, fazer um culto, tem que estar lá toda hora, muleta, né? Pastorzão, né? Claro, ele fica dependente, ensina os homens a ser homens, né? Pastorear a casa.
Não é nada contra, mas eu sei que não é uma igreja saudável. Não é, eu sei que não é. A gente sabe que não é. Mas a localização e tal, a gente tem, bom, você sabe o que é a igreja aqui? A gente serve comida para os pobres, a gente faz de tudo. Aí quando chega um cara que é cristão, que está com a vida certa, o cara ganha 10 mil por mês, ele procura a igreja que é melhor, que é mais perto da casa dele, que tem o ar-condicionado. Fico pensando, que tipo de cristão é esse? Ao invés dele procurar a igreja que tem mais necessidade, para onde ele pode servir melhor com os dons dele, é que nem eu vou fazer missões, por exemplo, eu sou pastor, vou fazer missões. O que adianta eu fazer missões em Panambi? Panambi tem 87% de presença evangélica. O que adianta eu ir lá? Tem 435 igrejas evangélicas lá. Eu vou aonde? Eu vou lá para Amazonas, lá Ribeirinha, estou precisando, né? Se tu chega numa cidade, tu é um cristão maduro, e tu vai procurar um lugar onde tu pode melhor servir. Ao invés de tu pensar, mas é que eu tenho que ter uma salinha lá para minhas crianças, tu vai pensar, eu vou num lugar onde eu posso ensinar as crianças. Eu vou num lugar onde tem ar-condicionado. Não, eu vou num lugar onde não tem, para eu poder dar o ar-condicionado. É uma mentalidade consumista, uma mentalidade egoísta. Eu fico louco com isso. E aí quando pergunto para as pessoas depois de um tempo, e aí como é que está lá? A palavra é meio assim, mas a igreja é boa. A palavra, o principal é a palavra, filho de Deus. Como é que vai ser edificado? Não, a palavra, mas a igreja é boa. É boa no quê? O ar-condicionado está sempre 16 graus. Gente, não dá para brincar nisso. Sofrer tribulações é tomar a cruz e seguir a Jesus, ao invés de deixar na mão do clero, dos pastores, toda a missão e se ajustando uma missão à nossa maneira, à nossa confortável maneira. A grande comissão é para todos. Percebemos aqui que salvação do mundo depende de cada cristão, depende da igreja. Somente uma igreja com raízes que amam realmente pode ser luz para o mundo. Somente igreja que cria raiz, sabe? Eu tenho pavor de cristão que fala mal da própria cidade e do bairro, e fica, sabe, uma coisa é tu comentar assim, é difícil aqui, mas sabe aquele cara que fica falando, isso aqui é uma porcaria, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que. O cara não põe o joelho uma vez no chão para orar pelo bairro, pela cidade, não faz nada, não, isso aqui Santa Maria é uma porcaria, Santa Maria. Aí Jesus chorou quando viu Jerusalém. Jesus orou a Jerusalém e começou a chorar, cara. Viu que era uma ovelha sem pastor. Totalmente diferente. Tem que procurar morar num lugar assim, sabe? A primeira pergunta que o idólatra faz antes de tomar qualquer decisão é: em que isso me traz benefício? O cristão pensa: em que isso traz mais glória a Deus? Em que isso vai contribuir para a santificação do seu nome? Em que isso vai contribuir para a expansão do seu reino? Em que isso vai contribuir para a edificação dos meus irmãos? Em que isso vai contribuir para a salvação do perdido? Por isso se chama morte, por isso se chama tomar a cruz, por isso se chama ser cristão. Irmãos, esse capítulo número 14 de Atos nos traz essa verdade: idólatras, pagãos, cristãos. Idólatras buscando os milagres e os sinais, cristãos buscando dar a vida por Jesus à igreja. Eu falo de algumas coisas práticas para ficar mais fácil de você entender. Talvez tu possa se sentir ofendido. Isso é bom. Eu costumo dizer, se você fica diante de uma pessoa que tem os dentes muito brancos, você fica envergonhado de ter os dentes amarelos. Se você está diante de um Deus santo, tu tem que se sentir envergonhado dos teus pecados, senão tu não está diante de um Deus santo. Se tu ouve a palavra e essa palavra não te traz um desconforto, ou tu já é santo, bendito, beatificado, ou você está tendo a reação correta, que é o próprio Deus. Os homens aos quais Deus se revelou para eles estavam em terra e diziam: o Senhor é santo, ai de mim, coitado de mim, eu vi a glória de Deus, eu não sou digno. Essa mesma reação a gente tem que ter. E eu louvo a Deus por Jesus falar com a gente assim na palavra, nos confrontar. Quero que você vá para casa hoje refletindo se você realmente, e eu posso elogiar aqui a nossa igreja, graças a Deus, sabe, a nossa igreja se envolve muito na missão, eu sei disso. Eu não escolhi esse texto para a nossa igreja, esse texto veio na ordem, mas é uma reflexão a ser feita. Eu sei que a nossa igreja faz, eu sei disso, eu sei que tem irmãos aqui muito comprometidos com a causa, sei mesmo. A maioria, a grande maioria, não é, todos são compromissados aqui, financeiramente, todos aqui. Eu não posso falar de um irmão da nossa igreja, não posso falar de um assim,
que não cuida, que não zela pela família pastoral. Não é indireta do púlpito, mas é uma questão a ser refletida. Se para os maduros, então sejam mais maduros. Para o fraco, então seja forte. Para aquele que está vivendo totalmente o contrário, se arrependa. Tem palavra para todos os níveis de maturidade. E que o Senhor nos dê graça. E por último, eu não posso deixar vocês embora sem lembrar que nós não somos salvos por fazer ou não isso aqui. O Evangelho não é sobre o que a gente faz. Senão você vai embora dizendo: poxa, então eu não sou cristão. Então o pastor falou que eu não sou cristão. Talvez você seja um cristão fraco apenas, um cristão imaturo, um cristão que nunca foi pastoreado, um cristão que está começando, um cristão que está conhecendo o Evangelho agora, tá? É isso só. Mas o Evangelho é sobre Jesus. Ele deu a vida, Jesus foi missionário, Jesus orou, Jesus intercedeu. A boa notícia é que Jesus é a nossa justiça. É por causa de Jesus que nós somos aceitos. Por um lado tu tem que ficar desesperado pelos teus pecados, mas por outro lado tem que ter paz. Jesus já fez todo o suficiente no teu lugar, já sofreu o castigo que nos era devido, já fez toda a justiça. Então essa é a boa notícia, eu anuncio a boa notícia. Convido a igreja para ficar em pé. Aqueles que querem, que podem participar do pão e do cálice.